Além dessas, né, iniciativas, porque é iniciativa de algumas escolas que ajudam, né, dessa forma em divulgar e colocar seu material para debater, para os alunos lerem, conversarem. De que forma, né, as iniciativas do Estado auxiliam nessas produções independentes, além desse tipo que você falou que beneficia, comprando alguns livros? Você já foi beneficiado por algum programa de incentivo? Não, de incentivo assim diretamente, não. Eu fui premiado pelo Ministério da Cultura, ó, quando tinha Ministério da Cultura. Por exemplo, Ministério da Cultura, eu ganhei um prêmio com essa obra aqui, ó, O Martírio de uma Mãe por um Filho Drogado. Você se inscrevia, era um edital de todo o Brasil, eles premiaram 100 autores de cordel. Eu sou um deles. Fui premiado em 2010. Depois, e isso aqui era fixo, todo ano tinha no Ministério da Cultura. Aí eu voltei a ser premiado em 2014, aí eu já ganhei um prêmio, esse aqui eu tinha que publicar o livro. Em 2014, a gente vai trabalhando, vai chegando longe, o povo vão conhecendo a obra. Eu já fui premiado pelo Ministério da Cultura como mestre da cultura pelos relevantes serviços prestados à cultura brasileira. Você imagine, olha, isso 4 anos depois. Agora nós não temos mais nem ministério. E assim vários outros amigos também foram premiados, porque você se inscrevia. E aí era um prêmio, esse era prêmio que você não precisava. O prêmio desse aqui, você precisava prestar conta. O outro não. Olha, esse aqui é seu. O Ministério está ali presenteando pelo que você faz pela cultura brasileira. Eu podia gastar com o que eu quisesse. Claro que eu fui fazer mais livro, né? Mas para você ver, então, quando há essa preocupação, tudo pode melhorar, pode acontecer. Agora, aqui em São Paulo, nós não temos assim nenhum incentivo direto do governo para você fazer. Você tem os editais, né? Edital para produção de livro, para oficina. Aí, se você concorrer a um edital desse e ganhar, ótimo, que você pode, quando escreve o edital, por exemplo, nós, um grupo, um produtor agora escreveu um grupo nosso de cordel para uma feira só sobre cordel. Infelizmente, não fomos premiados, não fomos. Eu também fui inscrito por uma produtora para editais de publicação de livro. Não fomos premiados, mas outros foram. Então, isso tem. Mas para a escola, as escolas sempre alegam, né, Damásio, e eu acredito que é verdade, que não tem o dinheiro nem para pagar a ida do autor. Aí é demais, porque o professor, quando é um amigo, por exemplo, o professor Newton Damásio me chamando na escola dele, não é porque eu estou na frente dele, não. As 2 vezes que eu já fui, foi pago. Mas se Damásio amanhã disser, vai assim, eu quero você aqui na escola e não tenho dinheiro, eu vou do mesmo jeito, porque eu sei que Damásio trabalha o cordel. Agora, é diferente um professor que eu nunca vi me chamar, que eu não tenho ligação, que nunca consumi um livro meu só para eu ir na escola. Aí tenha paciência, esse é meu trabalho, eu não vou. Então, tem vários professores que a gente já é combinado. Olha, precisou é só chamar e a gente está lá, que tenha dinheiro ou não. Agora, precisava que a prefeitura, para as escolas da prefeitura, e que o Estado, para as escolas do Estado, dissesse, olha, aqui está uma verba de R$ 5.000 por mês para vocês trazerem autores, para vocês gastarem com o que melhor, mas isso, infelizmente, ainda não tem, e eu acho que é isso que impossibilita dos professores fazerem mais do que eles já fazem, e as professoras. Seria muito interessante você deixar registrado para nós e para o público que vai aprender com você sobre o seu processo de criação. Como é que você faz os poemas? Como é que é a sua criação? Olha, professora, é o meu. Tem gente que precisa de um silêncio, precisa ir para uma praia, né? Eu não preciso de nada disso. Às vezes eu estou no ônibus, me vem um negócio e eu faço na hora assim, vou escrevendo e vou compondo as minhas poesias. Muita coisa que eu tenho
eu já comecei mesmo a escrever nos ônibus lotados, você não chega nunca, né? Tá ali, para, quebra um carro, o ônibus aqui, o trânsito de São Paulo, basta cair um sapo na rua para parar. Então, eu aproveito de tudo para escrever. Então, eu não preciso, assim, da concentração, de ir para nenhum lugar, não. Tendo às vezes, tanta coisa boa eu já perdi. Para caminhada, por exemplo, eu não levo nada. Tem gente que vai caminhar e fica batendo papo no Zap, faz chamada de vídeo. Eu digo, olha, eu não estou doente nesse nível, não. Eu não quero, não. Porque para caminhar é um momento tão bom, mas eu perco tanta coisa boa, porque vem as inspirações, e aí eu não decoro. Então, os meus poemas são feitos sempre assim, nessa frenesi do dia a dia. Agora tem coisas que aí que carece de pesquisa, aí não, aí você vai sentar, você vai fazer a pesquisa, você vai separar, você vai fazer as leituras necessárias. Por exemplo, tem um livro que eu não mostrei, já que estamos falando de pesquisa, ó, esse aqui, O Massacre de Canudos. Eu escrevi, eu estudava a 6ª série, mas imagine um escrito de um aluno na 6ª série, não estava bom, né, gente? Estava bom para a situação que eu estava, para um menino de 6ª série, mas não era publicável para chegar às pessoas, a não ser para gente do mesmo nível meu de 6ª série. Aí esse livro eu fiz lá em 94, mas eu só lancei em 2000, em 90, em 2008, em 2006, foi quando eu fiz o lançamento. Por quê? Porque eu fui pesquisar mais, porque não dá para eu dizer que Antônio Conselheiro, que é cearense, eu não posso, num livro sobre ele, dizer que ele é baiano, né? Aí carece de pesquisa. Então, varia muito. Por exemplo, um livro sobre Jesus, não dá para eu fazer só pela minha crença, não, é preciso também buscar o que os outros estudaram sobre. Paulo Freire, pernambucano, não dá para eu dizer que é paraibano, né? Seria uma gafe muito grande. Então, quando tem essa necessidade do estudo, eu também faço, porque ter feito história me ajuda muito nessa questão, né? Porque a gente aprendeu, sistematizar, nada, às vezes vejo uns amigos que não fizeram faculdade, eles têm a dificuldade da sistematização. Isso só se aprende estudando, gente. O autodidatismo é bom, valorizo, mas, gente, pelo amor de Deus, ninguém substitui um professor na sua vida, não. Não adianta querer forçar a barra. Então, aí com essa onda de estudar em casa, não adianta, tem coisa que a gente não consegue sozinho. É preciso o professor e a professora. Então, eu vou na pesquisa, vou atrás. Agora mesmo eu estou engajado ali. Hoje morreu a rainha, não que eu queira que ela morra, mas eu detesto imperialismo. E eu estou numa pesquisa já de uns livros, eu escrevi 2 cordéis quando o Osama Bin Laden derrubou as Torres Gêmeas, eu fiz um cordel, eu estava aqui em São Paulo, eu fiz o terror nos Estados Unidos e o seu terror no mundo, mas eu nunca publiquei. Mas imagine, já tem 20 anos. Aí agora eu fui revisitar esses textos, fui ajeitar. Ah, Maria, para mim, quando eu peguei, eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu escrevia tão ruim assim, não. Mas era a minha idade, era meu nível de evolução, era aquilo. Aí estou ajeitando esses textos. Aí já fiz. Em breve vai sair um livro só com as mazelas que os Estados Unidos causam no mundo. Aí eu juntei esse que eu já tinha feito, o terror nos Estados Unidos e o seu terror no mundo. Aí eu tinha feito uma biografia de Osama Bin Laden, vai sair junto, que é para o povo conhecer quem é esse menino, por que foi que ele se revoltou? Porque só falo que ele derrubou a torre. Mas diga o que foi que os Estados Unidos fez lá. Ninguém diz. Diga os venenos, diga o napalm soltado no Vietnã, ninguém diz. Então, é preciso dizer, e não tem cordel sobre isso. Pois eu vou fazer. Aí eu estou, desde maio, desde abril,
que eu estou nessa pesquisa. Aí requer muita concentração. Agora, assim, tem uns poemas que é voltado para o gracejo, uns poemas que é mais sobre a vida. Por exemplo, esse último que eu li aí, como pode um país como o Brasil, governado por um miliciano? Isso aí não precisa ser estudado, está todo dia na sua cara. Quer dizer, para quem presta atenção, né? Eu não li, que eu não vou perder meu tempo lendo um livro sobre o imbrochável. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho gente boa para eu ouvir, não vou fazer uma loucura dessa. Então, aí já está no dia a dia. Mas quando é esses assuntos mais sérios, aí eu faço a pesquisa, tudo direitinho, conforme vocês ensinam aí para a gente fazer a monografia, a dissertação ou o doutorado. Tem que ter argumento, tem que ter base. É o que eu estou fazendo nesse material sobre os Estados Unidos. Aí fiz um outro texto sobre os Estados Unidos, serão 3 textos. Esse, o terror nos Estados Unidos e o terror no mundo, os golpes e as tragédias que eles provocam no mundo. Imagine, tem um país na Ásia, eles soltaram mais ogivas do que a França e a Inglaterra juntos na Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, eu esqueci. No Laos, que é um país pequenininho, você dá um passo, uma bomba explode. 200 toneladas de bomba tá lá enterrada. Pelo amor de Deus, e ninguém diz nada. Aí vem falar dos outros, sabe? Então, não tem cordel sobre isso. Então, eu me dedico quando é esses temas mais complexos, mais controversos, porque chega de imperialismo. Todo país tem condição de cuidar do seu destino, não precisa ninguém vir se meter aqui no Brasil. Nós temos condição, nós temos educação suficiente, temos cientistas, professores e professoras como vocês, suficiente para tudo. Imagine nós que fomos grande exemplo de vacinação, agora está aí, tudo abaixo da média por causa desse negativismo. Então, a minha poesia é essa poesia engajada, que vê tudo isso. Tenho também vários romances de cordel para o deleite, que também a gente precisa desse refresco, né? Mas a minha poesia, ela tem um lado, e será sempre do lado de quem é pisado. Nunca a minha poesia será para pisar, será para defender os pisados. E é isso que eu penso. Não sei se respondi, professora. Respondeu, a professora está agradecendo. Muito obrigada. Muito obrigada. É o Laos, né? É o Muito país, obrigada. Laos. É Laos, professor, Laos. Isso mesmo. Mas é muito interessante. É muito interessante, porque é uma poesia que você está chamando de engajada, né? Mas ela tem toda a forma poética e vinda do cordel, que também desses grandes repentistas, não é? Dos cordelistas, vamos dizer assim, que também formam, né? Também são escola, na verdade, para todos vocês, não é? E a consciência que você tem, né? Política, poética. Então, parabéns pelo seu trabalho. E um trabalho vai chamando o outro, né, Varnici? Por isso você está sempre pensando no cordel, está sempre pensando num tipo de poesia, buscando a poesia nas coisas. Eu sempre... No mundo, né? Está no dia a dia. Muito bem. Então, a minha poesia, ela é toda, professora, em cordel. Eu ainda só escrevi, só publiquei. Eu tenho vários outros livros que não são cordéis, mas eu só publiquei esse que eu mostrei, o de Jesus. Até hoje tem sido tudo cordel. E o cordel é um sistema muito complexo para a gente fazer, porque ele... o Leandro Gomes de Barros, que é o autor, o criador do cordel brasileiro, quando ele sistematizou, ele fez um negócio assim, ele não é o criador da cestilha, mas ele, quando sistematizou e criou esse sistema de publicação, de distribuição e de venda, ele criou um sistema que era inédito para nós brasileiros.
E ele conseguiu viver e criar sua família numerosa a partir da venda desses folhetos. E não eram livros tão chiques, tão bonitos como a gente tem hoje, porque ele não tinha aqueles recursos, ele não tinha esses recursos. Era o folhetinho, como eu mostrei aqui agora há pouco. Deixa eu ver se eu acho para mostrar. Um folheto pequeno assim, e que não era colorido. De 8, papel muito ruim, é tanto que a definição do Aurélio para o cordel é uma definição que precisava ser revista. Imagine, você vai procurar o verbete cordel no dicionário Aurélio, olha o que eu deletei do meu computador, eu não aguento tanto assinte assim não. Olha a definição: literatura de pouco ou nenhum valor impressa em papel pobremente. Pelo amor de Deus, não é o papel que define o valor de uma literatura. Eu deletei do meu computador, não usei mais nunca. Eu digo, eu não posso, enquanto não revere o significado desse verbete, eu não vou usar o Aurélio. E não uso. Tem aquele outro, o Houses, que o nome é em inglês, que eu também detesto, mas é o nome do autor, graças a Deus, que ele criou esse dicionário, que supera o Aurélio, inclusive, em 200 mil verbetes, né? Tem a mais. Não dá, professora, porque é uma definição. Imagine vocês que são professores, que entendem da nossa língua. Olha a definição, eu digo, eu não aguento, não. Não é para mim. E o cordel é muito complexo. Imagine, cada estrofe de 6 versos, 3 rimas, com 7 sílabas poéticas. Você imagine escrever 500 estrofes desse jeito? Ou se for em setilha, 7 versos... e 5 rimas. Você imagine o tanto de palavras que você vai precisar. Se for em decassílabo, em décima, 10 versos, 10 rimas, imagine. E se for uma décima com 10 sílabas poéticas, imagine cada estrofe, cada verso com 10 sílabas poéticas. Esse aqui que eu li é um decassílabo. Como pode um país como o Brasil, governado por um miliciano? Então, cada verso tem 10 sílabas poéticas. É um sistema muito difícil, que a gente precisa combinar, precisa entender, para depois você produzir isso com qualidade, respeitando a tradição que Leandro criou. Agora, o cordel está estático? Não. O cordel vive sempre dialogando com aquilo que a sociedade pede, com aquilo que se impõe que a gente dialogue. Agora, quem é que vai mudar um soneto? Você pode mudar a regra de um soneto? Pode mudar a regra de um haikai? Não pode. Do mesmo jeito é o cordel. Nós temos que ser fiel àquilo que Leandro concebeu e que nós, e que a cultura brasileira, que a academia brasileira, que o povo brasileiro, hoje, o cordel hoje está mais presente na academia, no começo não foi assim, mas que o povo brasileiro consagrou e hoje chama de cordel. Então, é todo um sistema que a gente precisa ser fiel e seguir a lei à risca para que a gente preserve bem essa nossa cultura. E só através do estudo, só através de pesquisa séria, como vocês estão fazendo, é que é possível isso acontecer, e eu sou muito grato por isso, de ter sido chamado para estar aqui. Vanessa, nossa conversa está ótima, mas temos que ir finalizando. Gostaria de deixar esse espaço para você fazer alguma colocação, divulgação, deixar algum comentário, alguma coisa que a gente não tenha falado. Não, eu só quero agradecer. Fico feliz de saber que a PUC, que foi sempre um lugar de resistência, o Tuca está aí. Nós fizemos um grande evento de cordel em 2008 aí. Eu acho que é um espaço interessante. Lancei meu livro aí. Eu sempre já tive aí em defesa de monografias sobre cordel, de pessoas estudando o cordel, amigos que fizeram mestrado aí, doutorado, defendendo o cordel. É só agradecer por esse espaço, pelo convite, pela partilha. Eu acho que é isso que forma. Imagine um material desse gravado, quanto não vai servir futuramente como um registro. Olha, das escritas da pandemia, eu não mostrei. Olha, escrevi desse tanto de coisa, são vários poemas, só para compartilhar um pouquinho. Olha, um mote: tudo que era importante passou a ser secundário. Com a pandemia, nada mais era importante, a gente queria escapar, né? Como fazer para matar
Este Pequeno Gigante, é outro poema. Então, Homenagem aos Coveiros, que eu fiz um poema em homenagem aos coveiros, quando a figura, o imbrochável, disse que não era coveiro. Ficou em segundo plano, é outro poema. Jamais será um coveiro, é um outro poema que eu digo que ele nunca terá a dignidade de ser um coveiro. Um galope à beira-mar sobre o coveiro, sobre o vírus, e Pequeno e Poderoso, também sobre o vírus. Então, esse é os poemas que eu escrevi especificamente sobre o vírus. E, no mais, agradecer pela acolhida, pelo convite, e dizer a vocês que estamos sempre às ordens. Damaso tinha dito que era para encerrar com um poema, né? Sim, então, Varnesi, aproveitando esse gancho, escolha alguns versos aí para você deixar para gente. Olha, aqui eu vou encerrar neste livro, Do Fascínio ao Fascismo. Esse livro terminou de ser escrito na pandemia. A gente tinha mandado já para a editora, mas aí, com a pandemia, tudo parou, ele só veio sair no final do ano passado. E aí, como a gente viu que foi o tratamento do governo federal com a pandemia, aí eu escrevi esse mote: como pode um país como o Brasil, governado por um miliciano? Como foi que esse povo brasileiro se deixou enganar por este engodo? Da sujeira política, o maior lodo, porém pousa de grande justiceiro. Com passado cruel de um cangaceiro, falastrão violento e desumano, é um líder covarde cujo plano é armar sua milícia com fuzil. Como pode um país como o Brasil, governado por um miliciano? Desejando ganhar aquele pleito, planejou seu próprio bang-bang. Inventou a facada sem ter sangue, para fake ele sempre arranja um jeito. O projeto macabro foi perfeito, comoveu para o voto qual arcano. Dos debates fugiu já se ufano, que a vitória viria com este ardil. Como pode um país como o Brasil, governado por um miliciano? A nação destinada a ser potência escolheu este homem sem preparo, muito inepto, inapto, ignaro, um fracasso em cultura e competência. Afinado com a torpe violência, aprecia o maléfico e o tirano. Sua fala é de bala, tiro e cano, cada gesto pequeno quanto hostil. Como pode um país como o Brasil, governado por um miliciano? Na cabeça tão pobre de estrutura, falta massa encefálica para o cargo. Pensamento tão débil quanto amargo, defensor mais esdrúxulo da tortura. Negador da Covid, que loucura, declarado cristão, mas é mundano. Um vendido lacaio americano, lambe-botas do Trump, um servil. Como pode um país como o Brasil, governado por um miliciano? Deputado do Rio de Janeiro, produtor de notícia mentirosa, e a cidade real maravilhosa nunca teve um projeto verdadeiro, porque ele embolsou o seu dinheiro ou doou para o crime suburbano. Quem votou neste cepa de seu dano, mequetrefe só pensa em seu redil. Como pode um país como o Brasil, governado por um miliciano? Sua boca parece aquela fossa, quando abre despeja tanta merda. Sua prole da mesma forma herda o estrume daquela triste troça. Se o pai proclamar sua coja endossa, segue os passos do crápula veterano. Na cagada o pai já é decano, com a família milica e varonil. Como pode um país como o Brasil, governado por um miliciano? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e sempre à disposição. É isso, gente. Essa foi a segunda da nossa série de entrevistas. Agradecemos enormemente a participação do nosso convidado de hoje, o poeta cordelista Varnesi Nascimento, e nos vemos no próximo encontro. Até lá.